Fala Brasil! Está começando aqui mais um Palavras ao Léo, sua crônica diária de todas as noites comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Aliás, talvez vocês mereçam esse cronista, porque todo mundo merece o cronista que tem. Olha só que sina, hein, meus amigos e minhas amigas. Mas vamos lá, vamos deixar de abobrinha, né? E vamos começar a falar do que interessa. Porque, meus amigos e minhas amigas, hoje é dia 19 de abril, né? Também conhecida como Dia dos Povos Indígenas. A data é celebrada no Brasil desde 1943 e é uma referência e homenagem ao primeiro Congresso Indigenista Interamericano, ocorrido em Pátzcuaro, no México, no ano de 1940. Até 2022, a data era celebrada como o Dia do Índio, o que contribuía para a reafirmação de estereótipos e de uma visão eurocêntrica sobre os povos originários do Brasil. Ano passado, após pressões das comunidades indígenas e dos movimentos e entidades ligados à causa indígena, o termo Dia do Índio foi substituído por Dia dos Povos Indígenas. Alguns, entre eles esse aqui que nos fala, preferem, entretanto, o termo povos originários, para designar os descendentes daquela infinidade de povos e etnias que habitavam o território que hoje é o território brasileiro. Aliás, o Brasil foi uma construção europeia, particularmente portuguesa, e um pouquinho espanhola também, mas que de longe pode ser confundido como algo que sempre existiu. Os portugueses, ao invadirem esse território, trouxeram, entre outras coisas, o conceito de Estado-nação, algo que não era conhecido pelos povos que aqui viviam, até onde as pesquisas apontam. Isso se falando do caso brasileiro. Se nós falarmos da América, o continente americano em geral, tivemos civilizações que conheceram alguma forma de Estado. Os portugueses também trouxeram a religião católica, a língua e a propriedade privada. Essa, sobretudo, sobre a forma de latifúndio e da escravidão. Até porque latifúndio e escravidão estão associados na história do Brasil. Trouxeram também a morte como consequência desse processo todo. Morte física, mas, sobretudo, cultural. Séculos de massacres resultaram nos seguintes números. Segundo o censo de 2010, existem aproximadamente 897 mil indígenas no país, pertencentes a 305 etnias e que se comunicam por 274 línguas diferentes. Segundo a FUNAI, eram cerca de 3 milhões ou 3 milhões e meio o número de indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500. Mas há números divergentes. Há números que apontam, inclusive, para 8 milhões. Mas fiquemos aqui com os números da FUNAI. O que explica esse processo de aniquilamento? Simples. O indígena sempre foi considerado um obstáculo ao chamado desenvolvimento, entre muitas aspas, que podemos traduzir, no caso brasileiro, como necessidade de acúmulo de terras, riquezas naturais e capital. As populações originárias sempre foram um entrave à lavoura de cana-de-açúcar, da mineração, café, industrialização, atividade extrativa, agropecuária, etc. Simplesmente por viver e tirar seu sustento das terras em que essas atividades econômicas se desenvolvem. Nada mais. Por isso, foram expulsas de suas terras, escravizadas e mortas, para dar lugar ao boi, à cana, à soja, à especulação imobiliária, ao contrabando de pedras preciosas e de madeira. E enquanto existirem e resistirem, continuarão a ser esse entrave, pois não há outra alternativa a não ser o reconhecimento e a viabilização das terras indígenas, o que se confronta com os interesses desses setores. Essas terras, inclusive, já são reconhecidas ou foram reconhecidas pela Constituição de 1998 e ainda esperam, em muitos casos, demarcação.
e sem essa de marco temporal. Certa vez, Marco Sabaru, assessor político da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, classificou, aliás, essa tese de marco temporal de uma máquina de moer história, devido ao fato de desconsiderar toda a história dos povos originários anterior a 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a atual Constituição e reconheceu o direito originário dos povos indígenas à terra. O Brasil não é apenas uma máquina de moer história, mas é, sobretudo, e uso aqui as palavras de um grande defensor dos povos originários do Brasil, o professor Darcy Ribeiro, um moinho de gastar gente. E quanto mais parda, preta ou indígena for essa gente, mais esse moinho vai moer. E tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!